Fala galera, tranquilão, tudo bom? Aqui é o Neto, né? E este é o Networkcast. Aqui a gente vai conversar sobre eventos, empreendedorismo, lifestyle e gente que agrega. Meu convidado de hoje aqui é o Denis Braghini Bevacqua, né? Conhecido muito como Denis da RD. Tudo bom, querido? Tudo bom, Neto? Obrigado aí pelo convite. Prazer aqui participar. Cara, maravilha. Vou ler aqui o microcurrículo do gigante, que é o Denis no mercado de eventos. Então, o Denis é diretor de live marketing da RD Station, é o responsável pela organização e ascensão do RD Summit, considerado o maior evento de marketing da América Latina. Foi reconhecido pela Eventex como um dos 100 profissionais mais influentes da indústria de eventos no mundo. Pô, cara, que orgulho de ter aqui. Destacado, né, pela Forbes na série Profissionais Inovadores e dá aula no curso de pós-graduação da PUC, UOL EDTech. Porra, gigante, tá gigante, hein? Crescendo um pouquinho, né? 10 anos de jornada aí. Cara, que maravilha, velho. Que história legal. Queria saber um pouco assim, cara, da onde tu começou, por onde tu iniciou do segmento de eventos, levando em consideração que o mercado de eventos são muitos produtores, muitos profissionais e empreendedores que abrem a sua própria empresa, mas são poucos assim os que tocam um evento gigante desse porte, como hoje é o RD Summit, e que é um colaborador da equipe, o diretor do projeto, né? Peça, na minha opinião, peça fundamental, peça-chave. Queria saber um pouco da tua história antes do RD, o Denis que não era o Denis da RD. Maravilha, vamos falar então sobre o pré. Bom, eu nasci em São Paulo, eu vim para Floripa pequeno ainda, meu pai foi transferido para cá. Era uma empresa de familiar, né? Então ele trabalhava em outra área de produto e limpeza. Uhum. E viemos para cá muito cedo. Aqui eu fiz a faculdade de publicidade e propaganda, mas eu sempre tive um tino muito internacional, muito global. Eu sempre me atraí muito por estratégias de marketing de empresas americanas, então eu sempre olhei muito para esse mercado. Então, assim que eu me formei em publicidade e propaganda, eu fiz uma trajetória internacional, né? Então eu fui correr atrás do meu MBA, fora do Brasil, eu tive a oportunidade de aprender junto com quem dita, né, as regras do marketing mundial hoje, que é o mercado americano. Uhum. E lá durante essa minha trajetória, que foi de quase 5 anos, mais ou menos, que eu estive nos Estados Unidos, eu sempre me envolvi por aptidão mesmo, por tesão, com projetos relacionados a eventos. Então, desde o momento em que eu trabalhava em um restaurante, sempre que tinha uma festa proprietária, um evento corporativo, alguma coisa, eu levantava a mão enquanto todos os meus colegas fugiam, porque era muito complexo organizar aquela demanda, eu já levantava a mão e falava, pô, eu me interesso por isso, eu gosto de fazer esse início, meio e fim de contar essa jornada na cadeia menor que eu tinha ali de contato, que era sendo um garçom mesmo, até quando eu fui crescendo nos trabalhos, eu fui pegando jobs mais direcionados para essa frente de eventos mesmo. E aqui a gente tem uma trajetória parecida também, né? Que o meu primeiro estágio na vida, ele foi já com a Paty Costa dentro da Propag, né? A Propag, naquela época, 15, 20 anos atrás, era a maior agência, né, de Santa Catarina. Sim. E eles tinham um pilar, né, um setor ali direcionado para eventos, e eu fui para estagiar junto com a Paty. Então eu trabalhei junto com Alisson Barcelos, Paty Costa, Carla Barcelos, aquela galera que foi a nata dos eventos no início, né, de algumas décadas atrás aí. Legal, cara. E alguma outra organização de empresa de eventos também? Alguma outra que tinha? Não, assim? depois que eu fiz Propag, eu fui pro grupo RBS, então eu trabalhei junto à Globo, mas lá eu tinha um papel direcionado para a área de planejamento multimídia, né? Então eu participei do time que fundou a estratégia de planejamento multimídia na época, em que basicamente o meu papel era desenhar planos de marketing que envolvessem todos os produtos do portfólio do grupo RBS na época. Uhum. Que envolvia jornal, rádio, televisão e a mídia digital, que na época era a maior dificuldade que a gente tinha, era vender digital, né? Naquela época ninguém queria olhar para isso, todo mundo só queria televisão e jornal, e como o mercado mudou, né, de anos para cá. Então eu participei bem desse início mesmo, e lá a gente organizava o quê? Grandes eventos, em que esses eventos eles vinham com pacote de mídia, e meu papel era isso, era apoiar um plano de mídia dentro de um evento. Então sempre tive meio que conectado, mas foi muito curioso, assim, porque eu nunca olhei para a área de eventos como sendo algo que eu perseguia como profissional. Eu estava no marketing, na publicidade, eu queria circular em tudo, início de carreira, então eu fui realmente acompanhando o fluxo, mas as forças da vida foram me levando e me direcionando ali para a área de eventos.
mas eu sempre tive um componente muito diferente, que é o que a boa parte do mercado faz, né? Hoje, o empreendedor de eventos, ou ele é um freela, né, que ele atua para o mercado, ou ele tem a sua própria empresa, sua própria agência, ele entra em alguma área ali, né, algum tipo de fornecimento de serviço ou solução. Eu já gostava dessa visão mais global, mais holística do eventos, né, que é pensar na estratégia, que é fazer a amarra de tudo que envolve a complexidade de um projeto. Então, no meu caso em especial, eu optei pela carreira de seguir com uma carreira de executivo e não do empreendedorismo, né? Eu empreendedor dentro de uma empresa. Sim. E não explorando ali o mercado de eventos na sua totalidade por fora, né? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente se conheceu, né? Foi bem no princípio, assim, acho que na segunda edição do RD. E eu lembro que a Maura trabalhava comigo, minha comercial, e ela falou assim, Neto, tem um evento aqui que parece que é interessante, ó, legal, o pessoal vai organizar. E é uma proposta boa aqui, ó, proposta grande, evento no Centro-Sul, e acho que vale a pena ir lá conversar com ele. E a época era no verão, cara, isso era janeiro ou fevereiro, assim. E aí eu lembro que eu tava de bermuda em Floripa, e daí eu falei, pô, Mauro, então deixa que eu vou lá visitar eles à tarde, vou lá visitar, pode marcar a reunião que eu vou lá visitar. Tu vai falar com o Denis, ali no Centro Tecnológico, ali, né, no comecinho da C401, e aí eu fui pra casa almoçar, eu botei uma calça, né, cara, uma camisa, assim, legal, pô, você tá falando de 11 anos atrás, né, e aí, cara, eu fui lá visitar, então, esse meu cliente aqui, né, cara, que eu não conhecia quem era, muito menos a empresa. RD, falar não tinha nada, cara, pra mim, que era um cara que não era tecnologia. E daí cheguei lá, te conheci, e a hora que eu cheguei lá, cara, tinha gente de pantufa, tinha umas colunas todas grafitadas, assim, e, pô, cara, eu te encontrei lá que era um garotão, cara. Não sei quantos anos tens agora, mas, né, era um moleque assim, cara. Falei, pô, garotão, velho. E aí, cara, teu discurso, assim, pra mim foi assim, ó, né, pô, a gente queria fazer um evento legal, tu fosse recomendado, a gente teve uns probleminhas aqui na primeira edição, e o nosso evento tá em franca expansão, né, um evento legal, a gente quer botar um evento bem bonito de pé, assim, senti muita sinceridade no discurso, e tu falou assim, cara, só que o orçamento não chega no teu. Tá muito distante aqui da minha realidade. Pô, tenho 40% menos orçamento. Daí eu falei assim, pô, cara, daí tu me conversando, eu conhecendo aquele ambiente, falei, cara, eu pensei comigo assim, será que esses caras vão me pagar, velho? Pô, que a empresa aqui, eu acho que tinha umas 30 e poucas pessoas. Falei assim, cara, é arriscado isso, cara. Mas eu vi muita sinceridade no teu discurso. E o negócio se faz entre pessoas, cara. Não é? Principalmente quando tu tá assim, tete a tete, eu gosto, cara, da conversa pessoal, de entender o que tá na tua cabeça. Queria saber, cara, se naquela época tava se organizando esse evento, se tu imaginava, cara, assim, quase pedindo assim uma ajuda mesmo, que ia se transformar no que se transformou hoje, cara, né? Não tinha como prever, né? Eu acho que o caso do RD Summit no cenário de eventos corporativos no Brasil, ele foi totalmente atípico. Sim. Hoje ele é um case referência, né? Todas as empresas querem o seu RD Summit, né? Querem movimentar essa massa, querem ter esse nível de influência junto a um objetivo comum ali da sua marca. Mas naquela época não tinha como prever, né? A RD Station, por si só, ela já era um modelo de negócio bastante arriscado, né? Porque ela começou como uma startup, ela levava linha a linha ali, ela foi também uma startup referência, né, de crescimento ao longo dos anos. Sim. E o mais legal é que o projeto, né, apesar de ser uma empresa de tecnologia, especialista em marketing digital, onde tudo acontece de forma remota, onde tudo acontece de forma online, e ainda assim o corpo executivo da empresa acreditar no evento presencial como uma estratégia de marketing, fez toda a diferença. Então, mesmo o evento sendo, né, quase que o oposto do que a RD aplicava como marketing na prática, que era, né, as estratégias digitais, inbound marketing, o evento sempre teve um papel muito importante, se não a estratégia mais importante da companhia. Então, esse casamento de alinhamento do time executivo, o momento do mercado de estar com as dores do que a gente estava ensinando ali na época, e a ambição da empresa de realmente apostar nesse formato diferenciado, né, mais focado em experiência, mais focado em encantamento, não só um projeto comercial para vender produto, fez com que o RD Summit chegasse onde está hoje. Então, cara, não tinha como prever. Eu entrei na RD com 30 anos, hoje eu tô com 40, né? Então eu completei uma década, um ciclo completo ali dentro, sim, literalmente. Sim. Mudou a minha vida, assim como mudou, né, a vida de
muitas pessoas associadas a esse mercado de eventos. A gente trabalha com pessoas hoje que começaram conosco lá naquela época. Isso é muito raro, né, na área de eventos. Então a gente a rotatividade é alta. A rotatividade é muito alta. Tudo... O público é jovem da tua equipe. O público exatamente. Minha equipe ela é bem jovem, mas é uma equipe que está dedicada super para aquele projeto acontecer, né? Então, como você falou, né? No início lá eu te chamei chorando as pitangas, né? Te trazendo o meu problema. Mas é porque é isso, assim, eventos é uma das profissões mais complexas no contexto de organização de pessoas e de comunidade. Porque você não faz nada sozinho. Eu preciso de um fornecedor que vai cuidar do som, da luz, do ar-condicionado, do expo, da comida. Sim. Então, hoje eu centralizo uma base de fornecedores, de parceiros, de pessoas ali para atuarem no projeto. Então, todo mundo tem que estar comprado contigo. E da mesma forma que tu comprou o meu interesse, eu comprei o teu também. Porque eu vi o quão genuíno você estava em fazer o negócio acontecer. Então, às vezes, a gente até tem um orçamento que bate ali, que chega no número, mas você fica com a pulguinha atrás da orelha. Então, ter esse nível de conexão, de entender essa leitura de pessoas, de olhar para essa face mais empática mesmo de relacionamento, certamente vai fazer com que você tenha uma galera muito mais alinhada para chegar no teu objetivo final. Cara, muito bom ouvir essa tua explicação. E eu queria saber como é que tu entrou na RD, cara. Como é que tu acreditou na empresa que ia realmente, né, provavelmente te convidaram para entrar numa empresa de tecnologia, mas que ia fazer um evento. Imagino que tenha sido esse caminho, né? Exatamente. Eu fui pela indicação, né, de uma pessoa que trabalhava lá na época. Hoje em dia ela não está mais conosco. Mas eu achei aquilo tudo muito curioso, né? Primeiro eu falei, nossa, nunca ouvi falar de RD Station. Na época ainda se chamava Resultados Digitais, né? Quando eu entrei, por isso que vem o RD. E lá na Resultados Digitais eu falei, nossa, mas eles são um blog, o blog quer fazer um evento, como assim? Não faz muito sentido. Mas quando eu sentei com os executivos da empresa mesmo, que é o Eric Santos, né, uma figura super conhecida hoje no mercado, para mim a maior referência hoje de empreendedorismo no Brasil, ele é um gênio aí da tecnologia no Brasil. E quando eu sentei com eles para escutar um pouquinho mais da visão do projeto, foi onde eu fiquei comprado. Porque o projeto até então ele não existia, né? Ele foi um evento que fizeram uma primeira edição, foi legal, 200 pessoas, deu certo. Tu já estava na primeira já? Não, a primeira mesmo eu não peguei. Daí na segunda, ele mesmo, o Eric mesmo teve a visão de, cara, precisamos de alguém para organizar isso aqui, porque é bem mais complexo do que a gente pensava. Sim. E você imagina isso vindo de um engenheiro, de um profissional extremamente competente, qualificado. Ele falou, cara, aquilo lá para mim foi a maior loucura que eu já passei. Profissional eu não domino, eu preciso de alguém que realmente consiga amarrar todos os pontos, amarrar essa história que a gente quer contar. Então foi muito assim, eu comprei o propósito da empresa. E eu sei que é muito lindo falar isso, é uma poesia, mas foi verdade. Assim, quando eu sentei lá e eu entendi que era sobre educar o mercado, sobre criar uma base, uma comunidade, de entender que o evento ele poderia ajudar em dores específicas da empresa, daí ali eu me vendi totalmente. Eu falei, cara, é essa empresa que eu quero estar. E eu também apostei num sonho e o sonho deu certo, né? Então, assim, a gente não tinha como prever onde esse projeto ia chegar, assim como a gente não tinha como prever onde a RD Station mesmo, como marca, né? Como empresa, como negócio chegaria. Mas eu acho que foi esse propósito em comum, meu, do Eric Santos, da marca, de todo mundo que estava envolvido. Então, ali, a gente olhou muito para isso, assim. É um projeto que ele é para... Né, o propósito da empresa era isso, era educar, empoderar heróis e heroínas que fazem as áreas de marketing, vendas acontecerem. E eu, sendo um profissional da área de marketing, não tinha projeto melhor para eu entrar e realmente entregar um evento direcionado para marketing. Então, ali que eu me encantei muito com a proposta da empresa. Fantástico, cara. O RD Summit é um case de festivalização, né, dos eventos corporativos. Quais fatores foram responsáveis para essa virada de chave na produção e execução do evento? Hoje é meio que uma balada, uma mistura de várias coisas no evento, né? Assim, o evento ele é muito dinâmico, né? Ele realmente tenta refletir as necessidades da empresa e do mercado para aquele ano. Então, todo ano a gente zera o projeto, pensa no novo objetivo, novas metas, nova forma de olhar para isso, e isso passa por tudo que a gente faz, né? Mas eu me lembro que, para mim, o estalo, ele aconteceu no RD Summit de 2016, quando um dos participantes, ele era um senhor, ele deveria ter na faixa dos seus 68, 70 anos de idade, não é o perfil de consumidor que a gente busca como estratégia do projeto, mas quando eu vi esse senhor, o nome dele é Carlão, inclusive,
Ele saiu da plenária vibrando e a gente aplaudindo ele naquele corredor de palmas que a gente fazia. E eu entendi ali que o evento, se ele for bem planejado, se você contar uma história, se você desenhar um storytelling, né, uma narrativa muito robusta, você vai tocar no coração desse participante. Você vai entrar na alma dele de uma forma de conexão que nenhuma estratégia de marketing digital entrega, né? A pessoa assiste um comercial, né, vê um outdoor, vê qualquer ponto de contato com uma marca, ela fala, pô, legal, entrega a mensagem. Mas quando a pessoa participa de um evento em que ela passa por uma imersão que dura 2, 3 dias, um dia, enfim, cada projeto tem uma duração, ali ela sai com o nível de conexão que vai marcar esse projeto na memória dela. Isso, poucas campanhas de marketing hoje têm o poder de fazer isso. Então ali eu entendi que quanto mais a gente for intencional para desenhar, para encantar o participante em cada esquina que ele tem no evento, né? Pensando, claro, tudo começa no pré-evento, no lançamento, na identidade visual, na linha de comunicação, no tom de voz, nos palestrantes que a gente está convidando. Tudo tem, né, uma camada bem densa que acontece antes, mas dentro do evento presencial é como que a gente encanta. Então, o que eu sempre provoquei meu time foi, repensem tudo que vocês fazem. A entrada, o acesso, o que a gente já pode fazer no aeroporto, o que a gente tem que alinhar com o time de táxi e mobilidade urbana para que o projeto esteja na voz ali de quem está levando as pessoas até o evento, como que a gente envolve prefeitura, como que a gente muda a experiência de ir num banheiro móvel num evento. Então, tudo sempre foi pensado para melhorar a experiência do participante. Claro que em eventos a gente lida com um fator complicado que é o budget, né? Hoje é uma estratégia que ela custa dinheiro. Quando você junta tudo isso, é audiovisual, com som, com luz, com cachê, a tua planilha só vai aumentando. Então, a inovação ela não está em necessariamente investir muita grana, mas sim repensar a experiência. Às vezes a experiência, essa inovação, ela vem com um detalhe muito pequeno, muito sutil, mas que você consegue encantar esse participante. Por isso que a gente sempre olhou muito para essa questão da festivalização no contexto de, em um festival, as pessoas querem estar lá, elas querem viver tudo aquilo lá, elas querem viver com os colegas que estão lá, elas querem postar para quem não veio para fazer aquele efeito FOMO para minha rede que não está participando presencialmente. Então, como que eu replico esse encantamento de um festival num evento corporativo, que no fim do dia eu estou vendendo um produto para essas pessoas, eu estou posicionando algo direcionado da marca, mas se eu levo isso para uma linha muito comercial, a chance de me perder, que é o que boa parte do mercado faz, e pô, o Denis me chamou lá para um evento, fui lá, mas pô, só queriam oferecer a solução. Sim. Não é sobre isso, é sobre o encantar, é sobre o educar, e naturalmente a venda do produto ela vai vir em stand-by, né, como segundo plano, como uma reação ali do que a gente criou. Então esse foi o estalo da festivalização, né, olhar para o encantamento e fazer com que as pessoas quisessem estar lá de corpo e alma, viver aquilo imersas durante 3 dias e participar da jornada de conteúdo que a gente estava contando. Legal. Quando tu fala dessa questão do desafio, que tudo custa e que a planilha, né, tudo cabe no papel, mas a hora de fechar e botar para pagar não é uma coisa fácil. Eu vi, cara, observei ano passado, quando a gente esteve lá no evento, participei de um bate-bola que vocês fizeram com a Simpla. E foi muito legal ouvir o outro lado e ouvir também o lado comercial do projeto. Como é que tu costura isso, né? Fazer a conta fechar? Porque imagino eu aqui, não sou organizador de evento, mas apenas o ticket não deve fechar essa conta. Então, boa parte desse orçamento também vem da venda de patrocínios, dos expositores. Eu lembro muito, na primeira edição, que eram apenas bancadinhas e televisões. E a evolução disso, hoje são mega estruturas, estandes gigantescos, com todo mundo, eu imagino que tem uma demanda, deve ter fila para querer participar do evento, né? Pelo tamanho dele. Hoje, como eu cuido de uma unidade de negócio, né, o RD Summit se tornou mais uma marca do grupo, né? E querendo ou não, a gente faz parte do grupo TOTUS, né? A TOTUS hoje é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Sim. Uma empresa gigantesca. A RD Station entra como produto, né? Como a solução mais direcionada para marketing e vendas. E o Summit é mais uma marca desse guarda-chuva. Então a gente tem todas as soluções do portfólio e tem um evento que tem o objetivo de amarrar toda essa estratégia ali dentro do nosso objetivo geral. Então, como que a gente equilibra hoje os números, né? O evento ele tem um P&L proprietário, onde eu olho para a geração de receita direta. O que é a geração de receita direta? É tudo que eu gero de venda de ingressos. Então, ele é uma referência hoje em comercialização. A gente sabe que cada vez mais os eventos enfrentam a dificuldade de levar as pessoas certas, Sim. seja gerando receita ou só através de convite, mas a gente, modéstia à parte, faz isso muito bem. Então, eu tenho toda a receita que vem através de ingressos.
porque não é um evento comercial, então quem vai para lá sabe que naturalmente ele está ganhando um MBA, uma faculdade em 3 dias, totalmente resumida ali. Então esse contexto de pilar educacional funciona muito bem. Toda a parte de receita através de marcas parceiras. Então a gente hoje recebe desde startups early stage que não tem nenhum produto ainda, estão posicionando sua solução ali, anunciando para o mercado no RD, até as maiores big techs, né? Então TikTok é um patrocinador do projeto, por exemplo, usa isso como ferramental para comunicação com o seu público mais direcionado para o B2B, né? Porque a gente está falando de um evento de negócios. E a gente tem também empresas B2C. Então, o Grupo Boticário, por exemplo, foi um dos nossos patrocinadores, mas eles não vieram com uma ativação comercial, eles assinaram um palco de conteúdo focado em negócios do evento. E olha que curioso, porque uma empresa, né, do ramo de beleza, né, da indústria de beleza como um todo, se posicionando num evento de inovação, num evento de marketing, em um palco para falar sobre negócios. E isso é muito legal, quando você consegue ir além dos estandes comerciais. Porque no fim do dia, claro que a gente sabe que 90% das empresas querem vender, querem gerar leads. Mas o evento ele tem várias nuances, e como é uma mega estrutura, um mega, né, é um universo ali, é um parque que a gente cria ao longo dos 3 dias, a gente sempre tenta sentar junto com a marca, entender a dor, o objetivo daquela marca, e em cima disso a gente cocria uma experiência mais imersiva, mais inovadora, que entrega ali o que eles querem passar como mensagem principal. E eu fico por trás de toda essa criação, né? Então tem essas 2 frentes de geração de receita, que é o que de fato equilibra o P&L, e tem uma outra frente de geração de receita, que é de fato o impacto que esse projeto causa nas principais métricas do negócio da empresa. Então é o quanto que a gente vende, né, das nossas soluções, o quanto que um cliente usa uma solução nossa, ele passa a usar uma outra solução complementar, que é a estratégia de multiproduto que a gente fala, o quanto os clientes que já são, né, usuários da nossa plataforma participam do RD Summit e ficam mais tempo conosco. Então a gente acaba analisando diversos fatores que impactam, né, em métricas importantes da companhia, e coloca um número final em tudo isso para garantir que, claro, que a gente está olhando para dados e escolhendo os melhores movimentos. Um outro dado curioso é a gente sabe, né, hoje no mercado de tecnologia, uma das maiores dores das empresas é atrair e reter talentos. Hoje é uma disputa por talentos. Sim. E essa área de tecnologia ela é muito dinâmica, né? Os talentos mais jovens, eles ficam 1 ano e meio, 2 anos na empresa e já vão para o próximo desafio. Então o RD Summit ele também tem esse papel de endomarketing muito importante, que é segurar e reter os talentos. Quando a gente entrega um projeto desse e as pessoas estão participando lá dessa iniciativa, elas falam, pô, que empresa legal, cara, essa empresa tem um propósito massa, vou me interessar, quero conhecer mais a cultura, quero trabalhar com eles, então aqui a gente acaba também atraindo muito talento com essa iniciativa. Quando tu falou do Boticário, foi um palco que me chamou a atenção, porque ele não era grande, mas todo mundo queria estar lá. Apresentando, vendendo o seu produto, seu projeto, e o público muito assim, muito intenso ali. Eu achei bastante movimentado aquela estrutura. Eu achei muito legal aquele no meio, né, do jeito que funcionou. Me chamou a atenção aquele palco. Com relação à equipe de reter talentos, achei interessante tu comentar isso, porque Vic, né, e outras tantas pessoas que estão na tua equipe, eu vejo que fazem aquilo muito por paixão. Os produtores que trabalham lá, que prestam serviço para vocês, que estão engajados com projetos, Gal, Luli, né? E não vou nem citar aqui, são dezenas de pessoas. Cara, todo mundo muito engajado com a história, fazendo muito por paixão aquilo. Então aquilo me chama a atenção, assim. Acho legal tu conseguir conectar isso, né? A gente não tem um perfil de gerenciamento de projeto top-down, que o Denis definiu, eu quero uma sala assim, uma sala assado. A gente constrói todo o projeto com muitas mãos. Então essas pessoas que já estão há anos conosco, elas trazem insights muito ricos para a gente rever a participação, adaptar o projeto. E quem melhor do que está no front do que isso? Então, não é uma relação de cliente-fornecedor. É uma relação, em primeiro lugar, eu diria que até de amizade. Eu acho que tu participou desse ciclo, você sabe como é que é. Sim. Eu acho que a gente se ajuda muito, né? Todo mundo faz seu melhor ali. Todo mundo faz seu melhor, porque sabe que, cara, quando a gente trabalha com eventos é isso. Tem que ter essa relação de abertura, essa relação de amizade, essa relação de profissionalismo antes de mais nada. E uma coisa que eu sempre bati muito na tecla foi, conforme o projeto foi crescendo, muitas pessoas perguntavam, tá, mas por que vocês não trazem profissionais de São Paulo, empresas de São Paulo? E eu sempre fui muito fiel a tudo que eu tenho aqui. Inclusive, até que quando eu migrei o projeto para São Paulo, que isso é uma pauta que a gente pode falar, eu levei muita gente. Sim. E quando eu cheguei no mercado paulistano, no primeiro momento, eu pensei assim, eles vão me engolir.
né? Em termos de produção, de dinâmica. E, cara, a gente teve uma percepção completamente diferente. Todo mundo ficou impressionado com o nosso nível de planejamento, com o nosso nível de organização, com os planos que a gente tem para gerenciamento de crise, com como que a gente se organiza internamente, como que funciona a nossa roda de risco ali, como que a gente aplica isso para todo o projeto. Então, cara, acho que a gente está no caminho bom, assim, de planejamento. Eu acho que isso influencia positivamente todo mundo, né? Então, essas pessoas que estão conosco também, todo ano elas se puxam para entregar algo melhor, maior, que faça mais impacto e que seja mais eficiente, né? Tanto no contexto de custo quanto de risco, né? Então, isso é muito legal. É legal tu comentar isso, porque eu vejo assim, hoje já estou com a empresa lá praticamente há quase um ano em São Paulo, e já ia frequentemente, pós-pandemia mesmo, a gente foi inúmeras vezes durante os anos para lá. Eu noto, cara, que o mercado de São Paulo é um mercado extremamente exigente, de uma qualidade extrema, assim. Cobram muito, né, das entregas, mas eu acredito, cara, que a gente daqui tem tem uma entrega de qualidade, né? E isso faz com que seja bem recebido, seja absorvido e fala, pô, esses caras que vêm de lá de Floripa, eles sabem o que estão fazendo, fazem bem feitos, e até isso é um dos exemplos que, por exemplo, a minha empresa, eu tenho alguns cases que eu já faço há alguns anos, recorrentes, né? Então isso demonstra mais que nunca que realmente está sendo algo bem entregue, assim. E para fazer esse gancho, cara, o evento do RD Summit, ele aconteceu 8 anos em Florianópolis, né? E agora estão há 2 anos em São Paulo. Queria saber contigo, assim, o principal motivo disso, eu entendo, mas eu queria que tu compartilhasse com as pessoas. E também, se houve dificuldade nesse processo de transição do local ou facilitou para a produção ir para um grande centro. Boa. Bom, isso foi uma estratégia muito bem fundamentada. A gente começou a buscar novos horizontes mais ou menos em 2019, porque infelizmente Floripa e o próprio pavilhão de eventos daqui já não comportava. Então, para fazer com que a gente acomodasse os nossos objetivos de negócio lá dentro, a gente tinha que crescer muito a estrutura. E a estrutura ela era totalmente feita com tendas, com criação de espaços, uma arena, né, na beira do mar. Então, minha maior preocupação em montar essa estrutura muito megalomaníaca eram as condições climáticas. Infelizmente, é um projeto muito arriscado para eu depender, né, de um vento sul, de uma chuva, de um granizo, alguma coisa assim. Então, a primeira linha da minha planilha a ser analisada era isso. Cara, como que a gente entrega um evento mais seguro aqui? E para manter aqui dentro um evento seguro, a gente teria que cortar o tamanho dele pela metade, mais ou menos. Isso já não fazia mais parte do projeto de expansão e de crescimento da RD. Sim. Então, essa foi uma das coisas muito importantes para a gente tomar como decisão. Foi a questão estrutural mesmo e o quanto que isso pode nos colocar em risco ali, né, para alguma condição climática. E você participou de vários anos da RD, a gente já teve anos em que 10 dias antes do evento caiu chuva de granizo, abriram as tendas. Se isso tivesse acontecido durante o projeto, sim, como que eu mando 12 mil participantes para casa? Claro. Como que eu mando as marcas patrocinadoras que estão lá? Claro. Então, esse pilar foi muito importante. Outra coisa que eu acho que é legal... Decisão super difícil. Né? E assim, a decisão ela foi tão complexa que a gente tinha o comparativo de 4 cidades. Então, era Floripa, porque a ideia não era sair de Floripa. Floripa, infelizmente, ela se tornou inviável para o que a gente tinha de ambição. Mas ela seguia sendo uma proposta, só que daí a gente tinha que adaptar um pouco do projeto. São Paulo, obviamente, né, por ser um grande centro. Rio de Janeiro, porque daí já era uma cidade que tem um contexto mais parecido com Florianópolis. E a gente foi explorando, desenhando isso, e tinha mais de 50 atributos ali que a gente avaliou para cada um deles para chegar nessa decisão. Muitos me perguntam a questão, poxa, mas e Florianópolis, o encantamento, etc. O encantamento é lindo e a gente sente muita falta disso. E eu sou um dos, a gente chama de os órfãos de Floripa, porque quem viveu o que o RD Summit entregou para a cidade, provavelmente nunca mais vai vivenciar isso em nenhum projeto, em nenhuma empresa, em nenhum lugar do mundo. Acho que foi algo muito atípico que aconteceu com a gente aqui e foi muito mágico esses anos que a gente passou. E eles, de fato, fizeram a RD chegar onde ela chegou, e isso é muito importante. Mas quando a gente olha para negócio, quando a gente olha para os próximos passos, né? A RD era uma startup naquela época. Hoje a RD já faz parte do maior grupo de tecnologia do Brasil. Então, o projeto aqui ele beirava um pouco o amadorismo e a gente tinha que profissionalizá-lo, né? Então, essa mudança ela aconteceu, né, quando a gente olhou para os pilares ali e a gente viu que São Paulo entregaria muito mais disso. E claro que assim, tudo no meio desse caminho teve o quê? Teve uma pandemia.
Então, quando a gente parou o projeto ali por 2 anos, por conta da pandemia, a gente optou por fazer mais uma edição de despedida em Florianópolis, que ela aconteceu em 2022 e foi maravilhosa, foi icônica, mas já prontos para dar esse próximo passo, né, pensando em como seguir entregando valor para a RD Station nesse novo momento. Então, assim, não é diferente de um evento que ele é a marca por si só, como um Rock in Rio, um South by Southwest, um Web Summit. A gente tem uma empresa por trás. Sim. E a gente precisa levar em conta o direcionamento da empresa, para onde a empresa está indo, e o projeto ele vai ser mais uma alavanca ali, mais um canal para ajudar nessa estratégia, né? Então, analisando todos esses fatores, e foi uma mudança muito difícil sim, a gente entendeu que São Paulo era a melhor opção. E hoje a gente consegue ver que foi uma escolha certa, né? A gente dobrou o tamanho do evento de um ano para o outro, que evento que consegue dobrar, né? Isso só se deu por conta aí dessa mudança. Então a gente saiu de um evento aqui em Floripa de 11, 12 mil pessoas. Na primeira edição em São Paulo, a gente já estava batendo 20 mil participantes por dia. Né? E aquilo que eu estava falando, como eu preciso equilibrar as contas, São Paulo ele me abre muito mais oportunidades comerciais de patrocínio, porque é muito difícil para uma marca patrocinadora deslocar toda uma equipe para patrocinar um evento em Florianópolis, parar a operação por uma semana, versus algo que acontece em São Paulo. Então, assim, tudo na vida tem pró e contra. É claro que a gente perdeu o senso de encantamento, de fazer um evento na beira da praia, de ter aquele pôr do sol maravilhoso. Isso nenhum outro lugar vai entregar. Sim. Mas a gente ganhou em vários outros pilares do projeto, né? Eu acho que é aqui que onde a gente pautou mesmo, né, esse momento de decisão. Eu acho que o que eu vi lá em São Paulo foi um evento extremamente muito bem estruturado, muito seguro, né, diferente dos riscos que haviam aqui. Mas eu acho que essa história em Florianópolis foi importante para consolidar o projeto, porque no começo cabia muito bem lá. Depois que começou a ficar um pouco assim apertado. E eu acho que agora o evento está para lá de consolidado, então agora é só surfar essa onda e continuar em frente, né? E assim, pessoal, foi com muita dor mesmo, porque eu amo Floripa, imagina, eu sou um paulistano que fui criado em Florianópolis. Sim. O meu CEP segue sendo Florianópolis, então sim. O que eu faço hoje em dia é usar esse nível de influência para ajudar a fomentar esse mercado aqui. Então eu sigo muito envolvido com diversas iniciativas de eventos e talvez, por que não, a gente lance um projeto em Floripa, né? O mercado muda muito e ele é muito dinâmico. Mas essa decisão de São Paulo, ela funcionou muito bem para o momento da empresa. Legal. Deixa eu te falar só um parênteses aqui. Na TOTOS, que tu falou que é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, né, e até do mundo. Tu também atuas lá, porque só queria costurar que eu fui recentemente, agora faz uns 20 dias, por uma coincidência, convidado para ir num evento da TOTOS, lá, Rental Day, e fui lá e eles falavam, porque aqui a gente faz o RD e fazia uma venda casada, sabe? De várias soluções. Tem essa inversão de, Denis, vem aqui ajudar a gente no TOTOS. Tem um evento da TOTOS. Tem, lá, eles têm o Universo TOTOS, né, que é um projeto que acontece no meio do ano, também uma iniciativa muito legal, onde o objetivo é apresentar todas as soluções. Então imagina que a TOTOS tem mais de 400 produtos no portfólio, fala com muitos segmentos específicos, e a RD ela ocupa uma outra cadeira ali dentro, né? Então a gente se ajuda muito. Então, se nós pegarmos a estratégia de eventos de Universo TOTOS mais RD, Summit, eles são muito complementares, porque o Universo TOTOS ele foca mais numa camada ali de grandes profissionais da área de TI, de tecnologia como um todo, que olham para essa implementação, para soluções de gestão, de RH, né, de RP como um todo, e a RD que vem com essa outra base, que é uma massa muito direcionada para o marketing brasileiro, né, para as pessoas que são formadores de opinião dentro das empresas. Então os projetos são muito complementares sim, e cada vez mais a gente está alinhando os ponteiros ali para que eles sejam um organismo único, né? E que a gente olhe essa jornada de atuação de eventos como uma estratégia só. Que legal, cara, que legal. Deixa eu falar outra questão aqui. Você foi reconhecido pela Eventex como um dos 100 profissionais mais influentes da indústria de eventos no mundo, né? Destacado pela Forbes na série Você, Profissionais Inovadores. Por que você acha que chegou lá, né? Nesse ponto de destaque? E qual você considera a sua principal característica inovadora em eventos? Só quero fazer um parênteses sobre isso. Muitas pessoas me comentam assim, vamos fazer que nem... Como é que o Denis pensaria? Como é que o Denis faria? Vamos fazer que nem na RD. Cara, não foi uma nem duas que eu já ouvi isso, entendeu? Por isso que eu acho que é importante colocar isso aí. Boa. É uma pergunta complexa, porque eu acho também que os planetas se alinharam para eu estar nessa posição que eu tô hoje. Né? Eu acho que eu tive com muito... Claro, teve muita competência também, teve muita gente envolvida por trás,
mas eu acho que a gente conseguiu pegar uma brecha do mercado na época. E, historicamente, o profissional de eventos que optam por essa carreira de executivo, de entrar dentro da empresa e crescer lá dentro, se tornar uma voz, né, um embaixador da marca, ela não acontecia tanto. Por quê? São poucas empresas que optam por ter o seu evento proprietário. Sim. São poucas empresas que optam por investir nesse evento proprietário para que ele expanda a sua própria marca. Então, em vários anos, a marca RD Summit ela foi maior que a marca RD Station. E a minha briga interna é, tu tá voando muito alto, puxa a tua marca aqui de volta, porque a galera vai pro evento, não sabe que tem um produto por trás, não sabe que tem uma solução. Então, como que a gente equilibra muito bem isso? Uhum. E historicamente, o que acontecia? Quem cuidava da área de eventos às vezes era uma analista de marketing que recebia essa demanda. Então, assim, o CEO, o CMO, ele nunca se envolvia muito na estratégia. Era muito mais uma fábrica de fazer eventos do que realmente pensar isso de forma estratégica. Uhum. E eu acho que o meu ponto principal aqui para chegar onde eu tô, ocupando essa cadeira, foi de olhar para a estratégia antes. Porque muitas vezes a demanda ela vem, alguém levantou aqui, quer fazer um evento porque o concorrente fez o deles. Tá, mas qual é a estratégia por trás? Qual é o objetivo? O que vocês querem chegar? Onde a gente quer chegar com esse projeto? Então, eu acho que eu sempre olhei essa profissão como algo que eu não sou um produtor de eventos apenas. Eu quero mergulhar na estratégia e a produção em si ela só vai refletir algo muito maior que a gente está planejando como posicionamento mesmo. Uhum. Então eu diria que foi isso, assim, eu saí um pouco da cadeira da produção de eventos em si, que é a pessoa que está só preocupada com luz, com som, com não sei o quê, e eu me preocupava mais em o quê? Como entregar valor para a marca, como fazer isso crescer muito mais, como encantar a galera, como que eu vou ser estratégico com o público interno, com o público externo, com as pessoas que estão envolvidas. E às vezes eu sinto que o que falta no mercado hoje é essa figura estratégica. Ao mesmo tempo, eu acho que isso mudou muito nos últimos anos. Hoje, por exemplo, você encontra várias cadeiras de empresas que estão contratando diretores de live marketing, diretores de eventos, né? Não só um produtor. Antes a pessoa precisava que, eu quero alguém que organize o coffee break, eu quero alguém que organize o audiovisual. Uhum. E, cara, isso são etapas do processo do que você precisa fazer para chegar lá. Lá em cima, mas o guarda-chuva da estratégia ele tem que subir um pouco. Então, acho que a dica que eu dou pra galera que tá em casa é: faz essa reflexão, você está sendo estratégico ou você está sendo só um produtor de evento? E aqui eu falo com muito respeito à produção. Sim. É que para mim o produtor ele está cada vez mais estratégico. E até esses profissionais que a gente traz para o nosso projeto, que são produtoras raiz, elas são muito estratégicas hoje. Elas conseguem pensar com viés de analisar o impacto que isso vai ter lá no fim do dia, sabe? Então eu sinto que todo o nosso movimento de eventos está subindo muito. E eu sempre acreditei que o Brasil tem os melhores eventos do mundo, porque o brasileiro ele tem algo que o resto do mundo não tem, que é energia. O brasileiro, se você conta uma história, ele mergulha na sua história. Então, o RD Summit, a gente brinca com isso, a gente faz em determinados momentos uma pegada mais de humor, da comédia, para deixar as pessoas felizes, rindo. Em outros momentos a gente traz o drama para dentro da narrativa e faz com que as pessoas chorem, se emocionem. Em outros momentos a gente foca mais numa pegada comercial. Então, assim, como antes, como a gente tem esse público que é muito engajado, e o brasileiro, ele coloca ali, ele senta na montanha-russa e ele participa de tudo. Ele quer participar de tudo, ele se envolve com tudo. Ao mesmo tempo, ele é extremamente exigente. O brasileiro, ele realmente sabe o que é bom, o que não é, ele não aceita mais coisa ruim, o que é muito bom. Então, quando eu entendi que, assim, poxa, não tem hoje um projeto no Brasil corporativo que é referência. Tinham vários eventos muito bons, principalmente esses eventos de calendário, muitos eventos esportivos, muitos eventos religiosos, muitos eventos culturais e de entretenimento, mas faltava aquele evento corporativo forte, que as pessoas olham e falam assim, cara, isso é um evento de negócio. E hoje isso já mudou, né? Então hoje várias iniciativas globais estão vindo para o Brasil, o próprio Brasil e empresas que apostavam na estratégia de eventos estão crescendo, expandindo isso, viram um nível de impacto que isso pode ter para suas marcas. Então eu acho que eu aproveitei um pouco desse momento quando ele era mais embrionário no Brasil, né? E eu participei dessa ascensão. Então por isso que eu acho que veio esse reconhecimento, esses prêmios todos aí que nós tivemos a oportunidade como equipe de ganhar. Mas é isso, eu vejo que muita coisa mudou e eu acho que o Brasil tem um papel muito importante em eventos justamente por conta
do brasileiro que é muito engajado e quer participar de tudo. Não precisa de muito, né? As maiores comitivas desses grandes projetos, como o Salto by Salto, esse que aconteceu em Austin agora, são brasileiros. Quando você vai para um Web Summit Lisboa, é disparado a maior comitiva, é muito maior que qualquer comitiva europeia, que qualquer comitiva dos Estados Unidos. Então, olha o potencial que nós temos. O brasileiro gosta disso. O brasileiro gosta de estar no tete-a-tete, de apertar a mão, de se conhecer, de estar lá, de estar postando. Então, a gente aprendeu a brincar com isso também. É legal tu falar disso, porque quando eu fui para o Web Summit Lisboa, em 2019, final do pré-pandemia, né? Aconteceu o evento e aqui o mundo fechou. Acabou, depois acabou. Então, assim, ali naquele momento eu lembro que, se eu não me engano, as datas eram próximas, RD com Web Summit. Ou era uma encavalada em cima da outra. Era alguma coisa assim. Eu sei que muitas pessoas ficavam naquela... vou no RD, mas vou no Web Summit, mas não vou no RD, né? Vou no RD, mas não vou no Web Summit. E realmente as delegações brasileiras eram gigantescas. Acho que agora em Austin teve mais de 2 mil brasileiros. Então, assim, realmente é impressionante como engaja, né? Como engaja. E outra questão também, para falar para as pessoas, é que embora o RD Summit esteja em São Paulo há 2 anos apenas, já está no calendário oficial da cidade, né, Denis? Dá. A gente está indo agora para a 3ª edição do projeto, então já as 2 primeiras foram logo na sequência aqui de Floripa. E isso foi muito legal. Eu acho que a cidade de São Paulo também entendeu o potencial que esse projeto tem. Ele não é um evento corporativo tradicional. Ele, apesar de ter a tag de RD Station por trás, era um evento focado no fomento da educação, da inovação, em levar muita gente boa, movimentar a geração de negócios para muita gente. Então, a gente ficou muito orgulhoso, mas ano passado, logo depois do RD Summit, a Prefeitura de São Paulo anunciou que hoje o RD faz parte dos eventos estratégicos de São Paulo. Pouquíssimas empresas conseguiram esse feito, então os projetos que fazem parte do calendário oficial de eventos de São Paulo Carnaval, Fórmula 1, Parada LGBT, e o RD Summit conseguir conquistar esse espaço em uma cidade que recebe mais de 300 eventos por mês é muito legal, num tempo recorde, né? Então, acho que a gente está no caminho certo aí de maravilhar ali o cenário de eventos do paulistano também. Para lá de certo, cara. O que eu pude observar lá realmente é que o evento está muito, muito consolidado e muito, muito bem feito. Hoje você dá aula, né, cara? O que tu acha que deverias ensinar para essas pessoas, dos teus alunos aí, para que não passem perrengues que tu já passasse na vida? No segmento de eventos, né? O perrengue é inevitável. Hoje é cada dia mais difícil lidar com pessoas, né? A gente está vivendo num mundo muito complexo, um mundo muito extremista. Então, eu acho que o primeiro ponto é você estar muito bem contigo mesmo, estar muito confiante do projeto que você tem. Se você acha que você não se sente confiante, volta para trás, faz o planejamento novamente, volta, né? Faz essa estrutura que eu falei da estratégia. Eu acho que não tem como a gente só sair replicando uma máquina de eventos, e eu vejo que as pessoas elas têm medo de inovar. Por mais que a gente fale que o profissional de eventos ele é uma galera inovadora, que tira lei de pedra, que faz isso, faz aquilo, ainda é uma galera que aposta muito nos vícios antigos que tem. Porque funcionaram, porque deram certo, porque é mais seguro. Então, o meu papel, você já viu, eu sou muito questionador de pensar mas tem certeza que esse é o melhor formato para fazer qualquer coisa? E daí eu faço com que a galera questione, provoque. Muitas vezes eu já tenho a resposta e eu sei que eu vou seguir naquilo. Mas eu quero que o meu time, eu quero que as pessoas envolvidas consigam ter essa visibilidade também de tudo, e eu reforço que tudo tem pró e contra. Mas é isso, assim, eu acho que tem uma estratégia muito bem definida, um propósito muito claro, as melhores pessoas alinhadas contigo, é o que eu falei, você vai depender de centenas de fornecedores para fazer acontecer. No RD Summit ano passado, por exemplo, a gente teve mais de 160 fornecedores, então você imagina que durante 3 dias eu preciso, além de toda a equipe da RD Station, gerenciar toda essa galera para que tudo aconteça nos tempos e movimentos certos e garantir que a pessoa que está lá na ponta e que é um contratado de uma empresa fornecedora também está alinhada conosco. Porque a gente tem regras muito claras. Então a gente faz treinamento, a gente tem um monte de coisa ali para desenvolver isso também em quem se envolve, né, no nosso projeto. Mas no fim do dia eu acho que é um case de aprendizado para todo mundo, né, em termos de produção de eventos. Eu acho que a galera curte essa nossa ambição, essa nossa etapa de planejamento e acaba mergulhando junto, porque isso modifica até os processos comerciais dos fornecedores. Eles falam assim, poxa, nenhum cliente me fez pensar com esse viés e vocês já vão direto ali em dores da operação, do processo, e isso é muito legal. É sair do
do arroz com feijão que a gente fala e começar a trazer o filé mignon. E que eu falei, não porque o filé mignon é caro, mas qual é a solução que eu tenho ali de trazer uma boa proteína para deixar o meu prato melhor, sabe? Então, assim, eu diria que é isso. A pessoa tem que ser muito estrategista, né? Entendi. Estratégia. Estratégia é tudo, organização e planejamento, né? Denis, ainda sobre profissionais da área. Pós-pandemia, eu vi que muitas pessoas saíram do mercado, né? Ficaram bastante assustados com aquele momento. Não foi fácil passar por tudo aquilo. Inclusive, a gente sofreu bastante naquele momento. Eu queria falar o que tu sugere assim, para preencher essas vagas de eventos que às vezes não estão sendo preenchidas, né? Qual a coragem para tu dizer, não, vai lá, trabalha com evento porque é uma coisa que se sustenta, que é equilibrado, que consegue ter uma boa... Bom, eu vou trazer um pouco mais para a minha realidade, né? Que eu atuo na área de eventos, mas para o mercado de tecnologia, que é um mercado em ascensão, mas é um mercado também muito atípico de propostas tradicionais, né? O que eu organizo no evento de tecnologia é muito diferente da linha que o agro vai, que o varejo vai, que farma, medicina em geral. Então, acho que a primeira coisa é você, como profissional, tentar encontrar qual que é o seu ramo. Porque talvez esteja na área de A&B, de alimentos e bebidas, talvez esteja em algo, né, direcionado para uma frente de entretenimento, uma frente cultural. Eu, Denis, me encontrei na área de tecnologia. Mas para atuar com eventos para tecnologia, você precisa minimamente estudar um pouco sobre o mercado de tecnologia. Você precisa saber o dinamismo, quais são os projetos, o que é referência, como que as empresas se organizam, quais são as possibilidades de empresas de tecnologia. Porque hoje também é difícil uma empresa não ter um pilar tecnológico dentro dela, né? Tudo hoje virou digital, né? Então mesmo uma empresa tradicional hoje tem uma área de inovação, tem uma área digital. Então eu acho que buscar qual é o segmento que você quer atuar é muito legal. Então, quando eu me encontrei na área de tecnologia, ali eu vi que eu tinha potencial de crescer muito. Por quê? É uma área em que concentra o dinheiro, hoje, do mercado, principalmente em Florianópolis, né, que a gente está falando aqui da capital da Ilha do Silício, e de fato a gente vê fervilhando, inclusive a gente agora, nesse exato momento, está gravando podcast que é no Sapiens, que tem um monte de empresa, então isso está fervilhando, e todas as empresas praticamente hoje em dia me buscam para uma consultoria, falam, olha, vou começar a fazer um evento, queria me espelhar no RD Summit. Então, assim, tem muita oportunidade legal. Mas eu acho que o profissional ele tem que fazer o dever de casa de entender onde ele se encaixa. Porque, ao mesmo tempo que a tecnologia entrega isso, você vai entrar no mercado da tecnologia. Então, assim, a forma que eu tenho que olhar para dados, que eu tenho que ter uma inteligência de gestão de projeto, de captar todos os objetivos da empresa e transferir isso no projeto, é algo que para outras áreas eles não dão tanta importância ou tanta atenção. Então, definir muito bem o teu segmento, buscar ali dentro, lá dentro você tentar se encontrar, eu acho que é o melhor caminho. Atualmente eu vejo que tu ficas bastante entre Floripa e São Paulo, né? Nessa vida agitada, nessa correria toda. Quando te sobra tempo, o que tu costuma fazer? Assim? Qual que é o teu hobby, teu lifestyle? O que tu faz no teu dia a dia aí? Quando sobra tempo, depende da época do ano, eu tenho uma vida muito eu tenho uma vida muito low profile, né? Eu sou muito tranquilo, eu gosto de morar em Floripa, eu gosto de curtir uma praia, eu gosto de tomar um shopping, eu ando de skate, eu treino, eu cuido muito do corpo e da mente, porque eu acho que é uma profissão que ela exige muito, né, esse desgaste emocional, né, em um mundo em que o burnout se tornou uma palavra tão corriqueira, né, a gente precisa se atentar muito a isso, então eu cuido muito do corpo, da mente, da saúde, mas eu tenho uma vida muito low profile, mas eu gosto muito de praia, eu gosto muito de exercício, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de comer como um bom taurino. Eu tô sempre explorando cena gastronômica como um todo. Já saí um pouco da fase de balada, então de vez em quando só eu opto hoje por grandes projetos. Eu ainda sigo participando de grandes festivais, de grandes shows, porque eu me encanto pelo todo, né, obviamente. Mas é isso que eu faço no meu dia a dia. Qual é a tua praia aqui? Eu moro em Jurerê. Ah, então ali já é a tua base. Já fico ali, legal, pertinho do mar. Legal. Quais teus planos profissionais no curto e médio prazo e se tens projetos novos aí? Boa, é uma excelente pergunta. Bom, a RD e a TOTS como um todo está passando por todo um processo de migração, de associação de produto. Então, o meu próximo passo profissional ali dentro da companhia, de fato, é entender essa jornada de eventos que nós temos.
Então, hoje, além das das duas grandes conferências, né, o Universo TOTS e o RD Summit, a gente tem um calendário de eventos bastante robusto, eventos menores. Então, a gente chega a fazer mais de 50 eventos por ano só na RD Station, mais os eventos da TOTS. A TOTS faz algumas centenas, se não milhares de eventos também, menores, mais exclusivos. Olhar para os eventos digitais, a RD ainda faz eventos online muito bem feito, então para quem entra nessa área, cara, eu sugiro acompanhar os eventos da RD, porque eles são referência, cada evento nosso tem 20, 30, 40, 50 mil participantes, você sabe que é muito difícil, né? Sim. Sem ser na época de pandemia, chegar nesses patamares de volume, então eu sigo atuando nos eventos online, nos eventos híbridos, nas grandes conferências e nas conferências pequenas. Então pensar toda essa janela e entender que cada evento tem um objetivo e como que eu posiciono, né, determinada dor ou oportunidade da RD em cada produto do portfólio é muito legal, né? Então eu estou muito nesse momento agora de entender esse cenário, que ele é muito maior, com a aproximação da TOTS, e como que eu encaixo essa estratégia de eventos proprietários nossos no meio desse portfólio de tudo que está acontecendo. Maravilha, cara. A gente está se encaminhando quase para o final do nosso bate-papo aqui. Eu queria que tu deixasse assim, um recado, mensagem, um conselho para quem está começando a organizar seu primeiro evento corporativo. Lembrando aquele Denis lá que eu conheci 10 anos atrás, ali querendo fazer o melhor que estava ao teu alcance. Que sugestão tu dá para essas pessoas? Acho que minha primeira sugestão é não ter medo de inovar. E, de novo, a inovação não é complexidade, a inovação não é budget, não é gastar fortunas com holografias ou coisas extremamente tecnológicas, e sim repensar a forma como você faz aquilo. Entender também que nem sempre uma grande conferência é o que vai resolver os teus problemas, até pela complexidade, pelo custo, pela dificuldade em organizar, né, uma conferência do porte do Summit, porque muita gente me procura falando, eu quero ter um RD Summit. Eu falo, mas qual que é o teu objetivo? Ah, meu objetivo é esse. Eu falo, você não precisa de um RD Summit, então. Você precisa de alguma coisa mais ou menos nesse formato. Sim. Porque senão você também tem o custo, o risco associado. Eu acho que participem de eventos. A gente vê muita gente opinando, mas não está participando, não está lá no front, não conhece o que os outros projetos entregam. Eu participo de tudo que é evento que você imagina, não só da área de tecnologia. Claro que os eventos similares ao RD eu acompanho, né, com mais afinidade, ali, com uma aproximação maior, mas eu vou para qualquer bench. Se tem um aulão de uma faculdade muito foda que eles estão fazendo um negócio diferente para educar a galera, eu vou lá, porque como que eles estão engajando esse perfil de geração numa aula que vai durar um dia inteiro, se é mais ou menos uma dificuldade que eu tenho no meu projeto, que é trazer essa geração e fazer com que eles percebam, né, que o evento faz sentido para eles. Então é estar muito antenado, ter muita preparação, se questionar. O profissional de eventos, geralmente ele recebe o briefing e ele não questiona. E ele precisa questionar. A primeira etapa ela é muito importante, que é sentar com o CEO, sentar com o CMO, sentar com o diretor de marketing e falar, pessoal, mas qual é o objetivo? O que a gente vai acompanhar depois do evento? Se o evento terminar amanhã, se isso aqui acontecer, a gente vai se considerar feliz, realizado? Vai contar como uma métrica entregue ou não? Então, assim, muitos profissionais eles recebem o briefing e saem executando. Quando, às vezes, eles nem concordaram com aquilo. E a galera tem que aprender a ter esse nível de abertura e de conexão, de falar, olha, eu acho que isso aqui não vai funcionar, por que a gente já não vai com essa linha? Então, tentar extrair ao máximo, num contexto de evento corporativo, o real objetivo dele. Porque eu acho que é ali que as coisas se perdem. E aqui um dado curioso. O Summit muda objetivos todos os anos, porque a empresa muda todo ano. A gente tem novos produtos, novos lançamentos, uma nova história para contar. Então, eu nunca sigo a mesma receita do bolo. E é cada dia mais difícil, porque às vezes você senta com um decisor, nem ele sabe ao certo o que ele quer. Uhum. Mas desde que a gente esteja em paz e fala, olha, estamos olhando para isso, vamos decidir juntos, isso vai acontecer numa sequência de fatos aqui, daqui até o projeto, ela é muito importante. Então, todo ano eu me questiono isso. Hoje mesmo, agora, a gente está negociando e discutindo o real objetivo do Summit para essa edição. Claro que tem, né? Ele não vai cair muito longe do pé, até porque, né, é uma jornada, é uma trajetória que nós temos, mas esse alinhamento ele é muito importante que ele aconteça na primeira etapa. E depois ali você vai criar uma série de ações, de entregáveis que eles vão, de fato, te direcionar para aquele objetivo. Então, desde as coisas mais óbvias, então, por exemplo, convido o Neto ou convido a Joana para participar desse painel. Uhum. Lembra que o objetivo é esse aqui? Então, acho que o Neto tem mais sintonia com o que a gente quer entregar. Sim. Então, isso se torna um direcionador para tudo que você toma de decisão. Devo servir fruta, coxinha ou um food park, ou um restaurante?
cara, o que entrega mais esse objetivo etéreo ali, esse objetivo holístico que vocês estão olhando. E aí, em cima disso, você vai decidir qual que é a comida do seu evento. E não eu, Denis, eu acho que bolachinha funciona bem porque isso e aquilo. Sim. Tudo isso é importante. Sim. Mas o profissional de eventos, ele tem que aprender a dar um zoom out agora e olhar com viés estratégico por trás, de novo, trazendo aqui a palavra estratégia, mas para que esse grande objetivo, ele seja o que direciona tudo que você decide do evento. Tudo. O perfil, o tipo de fornecedor, quem são os palestrantes, quais são as temáticas que você vai levar para o palco, quando você contrata um mestre de cerimônias, qual vai ser a cor principal do teu site, enfim, tudo isso deve estar conectado. Perfeito, cara. Eu acho que quando as estratégias são pensadas, eu acho que eu, como do outro lado, como fornecedor, a bola vem mais redonda também. E a gente consegue contribuir mais. Porque às vezes eu vejo criação, principalmente, pensando coisas que são inexequíveis, né? E aí a pessoa traz pra gente, vamos fazer isso aqui assim, assado. Mas peraí, cara, qual que é o propósito, qual que é o objetivo? O que a gente quer com isso, né? Então, às vezes, quando a gente faz a quatro mãos, fica mais tranquilo de botar o projeto de pé. Uma curiosidade aqui, eu queria saber, que falam muito sobre isso, né? Muitos eventos que a gente faz, cada vez mais, principalmente em São Paulo, todo evento fecha com show, né? E o show é a atração do evento. Então eles fazem assim, venham para o evento tal, porque ao final vai ter o show tal. Então agora, Estética em São Paulo, evento que a gente já faz uns 5, 6 anos, vai ter agora o show do Jota Quest para comemorar X anos de história. Legal. No teu case, no teu evento é totalmente diferente, né? As pessoas ficam debatendo lá, inclusive quando eu era fornecedor, assim, recorrente, as pessoas, pô, né, tu sabes me dizer quem é que vai tocar? As claro, não sei, não pode, mesmo que soubesse não falaria, entendeu? Mas assim, isso é uma curiosidade, né, cara? Uma estratégia diferente e as pessoas ficam naquele de dia, de tarde ali, batendo aquela bola e falando sobre isso. Qual a estratégia aí por trás disso? Como eu falei antes, tudo na vida tem pró e contra. O bom de você anunciar é que isso vai movimentar, vai gerar buzz para evento, talvez vai te ajudar até nas métricas principais. As pessoas vão comprar mais ingresso, elas vão animar de participarem por conta, né, da atração musical. Mas no nosso caso, a gente gosta muito mais desse elemento surpresa, desse elemento chave, porque ele gera um burburinho para todo mundo fica tentando adivinhar quem são os artistas, e a galera é muito profissional de encontrar o baterista da banda no aeroporto, de ver que chegou um case com o logo do não sei quem, já começa a chutar. Então vira um buzz muito legal pra gente. A gente soube aproveitar essa estratégia para trabalhar melhor com isso. E também, o gosto musical é uma coisa muito peculiar e individual, né? Eu gosto de forró, de samba, de axé, de eletrônico, de funk, e o fulano não gosta. Uhum. Então, a partir do momento que eu coloco uma cara e um rosto, ao mesmo tempo que eu vou ter pessoas interessadas em ir naquele show, eu tenho várias outras que não vão se interessar porque elas não gostam daquele artista. Uhum. Então, o que a gente faz? Eu prefiro que as pessoas vão de coração aberto para ouvir uma atração que provavelmente elas não iriam até um show, não iriam, né, se interessar pelaquela pessoa, e acaba que elas têm uma experiência muito legal e falam, nossa, né, o show do Skank foi sensacional, eu nem gostava mais deles, pô, a Preta Gil bombou. Então, assim, a gente tenta trazer uma curadoria artística bastante diversa, então a gente, que nem eu falei, passa por tudo que é estilo musical, mas no fim do dia é para trabalhar esse pilar de encantamento, para trabalhar esse receio que as pessoas têm de ouvir um nome e já falar, não gosto dessa pessoa, não vai ser legal esse show, não vou ficar. Então, isso funciona pra gente muito bem em muitas esferas estratégicas ali de não anunciar quem são as pessoas. Uhum. E é legal pra caramba, isso me dá margem pra brincar muito, sabe? Claro. Alguma informação bombástica aí pra versão 2025 do evento? Tem alguma novidade assim? Ainda não decidimos, geralmente eu deixo O evento, ele acontece só em novembro, né? Uhum. Então, geralmente, o primeiro semestre eu tô acompanhando muito o movimento do mercado para mais ou menos ali do meio do ano a gente tomar essas decisões, né? Então, de agora até o meio do ano é quando eu tô numa etapa mais de planejamento e menos de decisão em relação a esse conteúdo específico, né? Uhum. Mas a ideia é sempre inovar, sempre fazer algo diferente. Legal, cara. Pô, eu queria te agradecer muito por tu ter aceito esse convite. Queria te dizer que eu admiro muito tu como profissional. Eu posso falar, né, cara, que eu vi
tua jornada, assim, é um orgulho tremendo, cara, quando eu vou falar com alguém que não sabe que a gente tem conexão e que cita isso, cara, assim, Neto, porra, queria fazer como RD é feito na RD, é legal, cara, poder ter participado disso, assim, e acompanhado, né, de perto o passo a passo e o quanto foi difícil para ti fazer numa infraestrutura limitada, em todos os sentidos, né, cara, porque foi uma coisa que cresceu de maneira muito expressiva, e de repente tu tinha um treco gigante pra, né, sei lá, pilotava o teco-teco ali e de repente tem que pilotar um jumbo, né, um avião com mais de... Aqui chegou a 13 mil pessoas, se eu não me engano, então realmente imagino que tenha sido bastante desafiador. Queria que deixasse pra gente uma mensagem final aqui, cara. Pô, que legal, cara. Não, eu que agradeço aqui o convite. Assim como você, eu acho que lá no início a gente não tinha como prever, né, o que aconteceria com o mercado como um todo. Mas eu acho que eu fiz escolhas muito acertadas de conexão com pessoas, com fornecedores. Certamente foi uma delas e eu acho que todo o mercado ganha com isso, né? Com esse profissionalismo, com esse envolvimento genuíno com os projetos, com as marcas. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que participou, se envolveu de alguma forma com o Summit. Né, eu sou um pedacinho ali da estratégia, mas tem muita gente boa envolvida por trás. E eu acho que é isso, estar muito atento ao mercado, se tornar um profissional muito dinâmico, um profissional muito antenado do que o mercado de eventos está trazendo como novidade e tentar sempre fazer algo melhor, algo mais que motive mais a galera, tentar fisgar os participantes ali pelo coração, pela alma, por realmente, né, entregar e posicionar a tua proposta de valor. Mas eu fico muito feliz, eu sou muito grato de estar nessa cadeira que eu estou hoje e eu só devo isso a todo mundo que se envolveu com a gente em algum momento dessa jornada e foram muitos profissionais legais e, pô, bom demais aí participar disso. Maravilhoso, cara. Então esse aqui é mais um Networkcast, onde a gente fala sobre empreendedorismo, sobre mercado de eventos, sobre lifestyle. Eu estou aqui com essa figura emblemática, um gigante que é o Denis aí, conhecido mundialmente agora pelo evento que organiza. E, cara, brigadão por estar aqui comigo e vamos em frente, tem muita coisa para fazer, tá bom? Valeu. Bora, galera. Obrigado, cara. Valeu. Tranquilo, valeu.